O convidado de hoje para falar um pouco mais sobre competição e cooperação é Luiz Henrique Taveira Cabral. O Taveira é formado em Educação Física pelo FMG e tem especialização em treinamento esportivo e treinamento especializado também pelo FMG. Atualmente é coordenador pedagógico de esportes no Pitágoras e treinador da equipe de futsal sub-17 do Minas Tênis Clube. Na minha visão, que trabalha com esporte coletivo, eu vejo que a relação ela é bem íntima. E pode ser tanto para o bem como não para o mal, mas coisas que parecem que não condizem, né? Cooperação e esporte coletivo, ou competição de esporte coletivo. A minha visão, de fato, existe uma necessidade, uma relação até íntima, porque se você separar a condição de treinamento e das ações em competições formais, a cooperação ou dividir tarefas ou dividir responsabilidades requer esse entendimento de cooperativismo, de um aceitar que o outro pode fazer o melhor e que aquilo se juntando a que um tem de melhor ou que um faz melhor, uma característica que determinado atleta faz ou até membro da comissão técnica tem, a cooperação ela é fundamental para que exista sucesso dentro dos resultados, existam bons resultados. Sem a cooperação, sobretudo em treinos, né? E aí quando eu falo cooperação é exigir do outro, né? Então assim, não é quando a gente tem um conceito de cooperação, a gente acha que cooperar é facilitar. No esporte coletivo eu não vejo como, não é o facilitador. O cooperar com o adversário ou com o seu colega é dificultar. Então, assim, um exemplo clássico de treinar defesa e ataque. Quanto melhor o seu colega, que num treino ele é um adversário, quanto mais ele marca, quanto melhor ele marca, melhor é para o seu rendimento, para você desenvolver a sua parte ofensiva, suas tomadas de decisões de 1 contra 1, de 2 contra 1. Então, ele está dificultando uma ação técnica ou até tática, mas no fundo ele está cooperando. Então, se a gente buscar a compreensão da palavra cooperação, talvez não seja congruente com o que eu estou dizendo, mas numa visão realmente mais ampla, cooperar no esporte coletivo eu vejo como esse sentido de fazer o que é melhor para o rendimento individual e o rendimento de grupo. Agora, quando se trata de adversários, de um clube contra o outro, de uma escola contra outra, aí não há. Aí é o contrário, não há uma cooperação. Você tem que dificultar para fazer com que o seu jogo, com que você treina, seja melhor e subjugue a equipe adversária. Então é um tema que, de uma certa forma, é muito simples, mas ele se torna complexo na hora que você abre o leque de dividi-lo em treinamento, em jogo e em competição. Então, a minha visão como treinador, desses anos que eu tenho lidado apenas com equipes coletivas, com esporte coletivo, é que tem uma relação muito íntima e ela é muito importante durante os treinos, onde, falando de uma relação multidisciplinar, dentro de um corpo técnico onde nós temos os treinadores, fisioterapeutas, preparadores físicos e o psicólogo, eu entendo que todos têm que comungar dessa necessidade e da importância dessa cooperação no dia a dia, nos treinos e jogos. Mas mais do que isso, a relação tem que ser mais íntima entre o técnico, né, que é o vamos colocar como head coach lá, e seu psicólogo ou psicóloga para poder desenvolver artifícios, caminhos para que se alcance isso. Porque em modalidades coletivas, a característica dos atletas são muito peculiares e extremamente diferentes. Então a gente tem que trabalhar
reconhecendo essas características e vendo, né, os pontos positivos e negativos de todos e criar uma ação comum, né, no dia a dia dos treinos ou de ações apenas junto à psicóloga ou a parte multidisciplinar para que bons resultados venham. Então eu acho que o psicólogo hoje ele tem um papel muito importante porque nós técnicos a nossa formação não nos permite entender ter o conhecimento do que é necessário de fato, né, para que alcance uma cooperação. Então, assim, são atividades que podem ser feitas separadamente, ou antes ou depois do treino, ou mesmo em dias específicos, que o psicólogo tem o domínio da equipe. Eu acho que até é importante abstrair a equipe junto a ele, né, e ter uma relação de confiança entre os dois, né, entre os atletas e o psicólogo, para que façam diversas atividades, ações, aonde ele promova esse sentido de ajuda, de entendimento, de compreensão, para que a cooperação, né, como um todo, né, passando de uma forma maior por cima disso tudo e de outros itens que devem estar por baixo dela, hierarquia, saber ceder, ter humildade, não ter soberba. Isso aí eu acho que é um prato cheio para quem é psicólogo, porque lida com isso o tempo inteiro, é característica do ser humano e tudo mais, mas nós técnicos ficamos um pouco reféns, né? Porque a gente não tem todas essas armas. Então a gente tem que ter uma relação legal com o psicólogo e entender que é ele que tem o expertise e o know-how para poder desenvolver e ajudá-lo no dia a dia.